yum, yum. Fala aí galera, eu sou o Tei. Se você gosta de combar setando 5 cartas e falando é a sua vez, bom, esse vídeo é pra você. E bem, meus amigos, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre uma das paradas que tá pairando nesse nosso formato atual pós-banlist. É engraçado, estranho falar um pouco pós-banlist nesse ponto, porque já tem algum tempo que saiu a banlist, mas o formato atual, né? Temos aí um fator que não acontecia assim, de maneira realmente real há algum tempo, né? Que é o deck de trap realmente ser algo relevante no jogo. Aconteceu no Eldritch, sim, de fato aconteceu, mas a última vez que aconteceu no Eldritch foi naquele Zodiac Eldritch, no formato do Drive barra Virtual World, se não me falha a memória, que aconteceu no começo de 2021, então tem um tempo relativo já, né? De lá pra cá você teve algumas aplicaçõezinhas ou outra de Eldritch, tinha o 7, mas que era muito mais um deck de foice, o Eldritch era só uma parada ali, então nem era um deck de trap considerado, era um deck de combo. Enfim, nesse formato atual temos dois decks extremamente competentes para poder ocupar esses slots como sendo teoricamente o melhor deck de trap. São eles o Traptrix, que saiu recentemente no Structure Deck de Traptrix, né? Eu não sei o nome, mas enfim. E também tem o Labyrinth, que ganhou espaço no competitivo depois que o Tiara morreu e a gente passou a ter o meta do jeito que ele tá hoje. Temos algumas coisas para poder debater e eu quero tentar debater. E aí? Qual dos dois é o melhor deck de trap? Pra você que gosta de jogar com deck de trap, qual seria o deck ideal ali pra você dentre esses dois? Porque se você jogar de qualquer outra coisa de deck de trap que não seja esses dois, é porque você é completo animal, ou só porque você já tem o deck e aí você joga com ele e aí tá tudo bem, né? Quem mandou, esse aqui é um vídeo que eu tô fazendo com uma sugestão, né? Teve um filho da puta que mandou, que é o Yuri o nome dele. Ele mandou essa sugestão aqui, falando, pô, podia fazer um vídeo disso aí, né, Teu? Eu falei, ah, tá bom. E aí eu fiz. Aí ele pediu pra dar um salve aqui pra galera, ó, a galera do time de Fortaleza, o pessoal do Zodiac Team. Salve pra vocês aí, meus amigos. O cara mandou aqui que conhecia o meu endereço, sabe onde eu moro e sabe quem são meus pais e promete assassinar eles caso eu não dê o salve. E aí eu confesso que eu fiquei um pouco excitado, mas depois eu resolvi fazer essa introdução aqui. Então salve pra Yuri, seus amigos, seus comparsas aí de crime. E dito isso, vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui a gente vai para a tela do DB, onde a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre esses dois decks, né? De um lado temos o Traptrix, que eu coloquei uma estrutura teórica de deck aqui contra o deck de Labyrinth. E aqui a gente já começa a ter algumas coisinhas, né? Vamos tentar falar um pouco de prós e contras de ambos os decks. Eu fiz vídeo falando de ambos já aqui no canal. Então, se você não tá ligado no deck de Labyrinth ainda, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz apresentando o deck de Labyrinth. Dá uma olhada lá que você consegue ter algumas noções gerais que eu falei sobre o deck. O Labyrinth, ele é o deck que se provou ser algo, né? Por quê? Tivemos o ICS 3x3 de Las Vegas, que aconteceu aí há algumas semanas. E já era o primeiro torneio pós-banlist, né? O primeiro mundo sem Tiara Labyrinth. E nesse primeiro torneio, esse deck foi muito bem. Muito bem. Apesar do meta ter tido uma maioria dentro do top de Kashtira, mas esse deck performou de uma forma maneira. Principalmente porque até então ele não era nada no formato. E ele performou bem, chegando inclusive como sendo um dos componentes ali na final. E de lá pra cá, o Labyrinth é um deck bem competente para se jogar Yu-Gi-Oh! Nesse formato. Por quê? Quais as características do Labyrinth? Como você pode ver, a cara do deck é muito mais uma cara de trap.deck mesmo, né? Então ele é um deck de trap clássico, ele é um deck de trap como o Eldritch era. E aí, obviamente, tem que ver as particularidades entre eles. O Labyrinth, por exemplo, ele tem a interação com as traps normais, por isso um uso majoritário delas no deck. Essa decklist é uma decklist do Mix, né, o Michel Veríssimo, que ele usou para topar o último regional de São Paulo, e eu usei ela aqui só para dar de exemplo, né, não se atende tanto a decklist, o importante é conversarmos sobre o deck. Bom, questão do deck então, como funciona? Pelo fato dele usar Duality, dá pra ver que ele é um deck que ele consegue passar um turno sem poder fazer Special Summon. Isso já é um ponto, né? Um deck de trap realmente clássico. Ele tem duas cartas sanguíneas, né? Total de 6 no deck, que é a carta que você ativa, invoca um Labyrinth do teu deck, sendo que a Welcome invoca do deck simplesmente, e aí a Big Welcome invoca um do deck ou da mão, mas tem que voltar um monstro do campo pra tua mão.
Então as duas conectam jogadas, colocando os Labyrinth no campo, que no final das contas, apesar de ser um deck de trap, quem faz as coisas acontecerem são os monstros. E você se dá a esse luxo de usar poucos desses monstros, né? Até porque algumas delas são bichos grandes, a Lady e a Lovely são bichos bem grandes, e elas não entram no campo porque sim. Você precisa de alguma coisa acontecer, ou ativar uma Normal Trap ou uma carta Labyrinth pra Lady poder entrar, e a Lovely de fato só vem pelo efeito de outras cartas mesmo, né? Então elas é quem fazem de fato o jogo rodar pra você. Isso porque todos os Labyrinth, né, geralmente eles trigam um efeito dessa forma. Quando o monstro sai do campo, por causa de um efeito de uma Trap normal, você vai poder ativar um efeito de alguma coisa. Então, por exemplo, a Lady, quando você ativa um efeito de uma Trap normal, você pode dar imediatamente Enchain a Trap, setar uma Trap normal do teu deck. Qualquer Trap normal. Sim, qualquer Trap normal. Isso te dá acesso a um monte de carta forte. As próprias cartas de engine do deck. Trap Trick, que pode colocar qualquer Trap que você quiser. Dimensional Barrier, que é uma carta bem popular no formato mesmo. E aí você come muita coisa, seja de Caixeira, seja de Despia, seja de Splight, seja de um monte de deck, seja do próprio Trap Tricks, por exemplo. Então o de Barrier é uma carta muito relevante no formato e esse deck busca ela. Não só ela, como outras coisas, como o Punishment, que é uma carta muito interessante. A Terrors, por exemplo, Compulsory. E essa aqui, a Destruction Daruma Karma Cannon, por exemplo, que é uma carta que brinca de botar os monstros do cara face down. Então, e manda os links fora. Então é uma carta bem interessante também nesse deck. E aí ela tem o controle de poder interagir com todas essas cartas. E todas essas cartas são cartas relativamente proativas. Na verdade proativas, né? Tirando o de Barrier, que você pode ativar proativamente. Mas todas são cartas proativas. Não são cartas reativas, que precisa que o oponente ative uma coisa pra você responder depois. E isso é maneiro, porque interage com esse tipo de trap. E aí você pode ativar ela meio que a qualquer momento. Elas são muito versáteis. E aí dá até um ponto de você... Óbvio que você precisa de algumas cartas second, como a Bola do Ra, como o Evilly Message, e de side deck deve ter mais coisas, como até o Ash aqui, a terceira bola, por exemplo. Sim, até o terceiro Evelyn também. Sim, você precisa desse tipo de carta. E você pode usar, e tá tudo bem, porque você não usa o Normal Summon, tanto que nesse deck só tem uma Ariana, por exemplo. E aí, tá o ponto, né? O Normal Summon não é tão relevante, porque te dá espaço pra usar esse tipo de carta, que dependendo de como tá o formato, é muito bom. Certo? Coisa que alguns outros decks não podem, como o Trap Tricks não pode. Mas, e aí? Como que se eu tô indo segundo, o que eu posso fazer? O meu deck só tem traps, como que eu volto pro jogo? Aí entra numa estratégia que esse tipo de deck de trap pode usar, né? Que é aquele tipo de carta que, nesse formato, tá? Nesse formato, você pode usar de algumas valências de algumas cartas, como por exemplo, o Punishment, que tira 2 bichos do cara, tira 2 cartas do cara. A Terrors, por exemplo, nos Compulsory da vida. Essa carta também, né, essa trap TCG exclusiva. Então, esse tipo de carta te dá um mínimo de aparato para caso você tenha alguma coisa para forçar jogadas, você consiga ativar mesmo no segundo nesse formato, tá? Então, não é como se você estivesse totalmente vendido indo segundo. Claro, você vai perder para deck de FTK? Vai. Você vai tomar o full combo do Labyrinth, se não comprar uma bola você vai perder? Vai. Você vai tomar o FTK do Dash pro Nightmare? Não. Você vai chutar as traps e vai passar. Então, ele tem algumas valências muito boas. As interações são ótimas e ele usa dessas cartas. Pode usar a Floodgates também, né? E pelo fato dele brincar com essa parada de poder usar traps normais, tem muita versatilidade no que você pode usar. Podendo usar cartas, por exemplo, como o Vírus. Você pode usar esse vírus aqui e fuder a vida do cara. Você vai tributar um bichinho aqui e olhar a mão do cara, tirar spells, tirar trap, enfim. Em Mirrormatch isso aqui é horrível, porque deixa a Mirrormatch muito zoada, mas enfim. Pois é, e a interação de engine é boa, porque você tem a Lovely, e meio que a única interação de engine que você tem, né? Que aí se uma carta sai do campo por causa de efeito de uma trap normal, ela pode destruir uma carta no campo ou na mão do cara. Você pode fazer isso e vira uma bola de neve. E outro efeito que ela tem é de poder setar uma trap normal do cemitério no teu campo. Então se você alcançou uma trap boa, se o cara não lidar com a Lovely, além de ficar estourando carta, ela seta a coisa de volta e vai virando uma bola de neve. E o grind dele é muito bom, entende? Essa parada desse deck é muito maneira, porque quando o jogo começa a andar, você vai recuperando, tá ligado? Porque se um monstro sai do campo por causa de efeito de uma trap normal, a Welcome volta. E a Welcome significa invocar bicho do deck. E aí ela volta de novo, ela volta do cemitério e se seta, pra depois você poder ativar. Os bichos são grandes, então a forma que você mata dependendo do ponto, até porque as traps normais visam tirar monstros do cara do campo, então o objetivo é tirar os bichos do cara do campo. A tendência é que, controlando o jogo, você limpe a mesa do cara. E os bichos são grandes, então você consegue bater e dar uns OTKs assim, ganhar o jogo do nada. O que é bom também de se ter no deck, que é o fator de capitalizar a vantagem que você tem, acabar com ele.
Por mais que o jogo seja o deck seja bom em um grind, você quer acabar com o jogo, né? É o objetivo do jogo. E esse deck consegue fazer isso. E isso é interessante. A outra, que é a Big Welcome, ela vira interação no cemitério. Como ela é uma trap, ela é quick. E se você pode banir ela do cemitério e voltar um bicho pra tua mão. Mas se você controlar um Fiend de nível 8, que no caso são a Lady e a Lovely, você pode voltar um do cara pra mão. Uma nova forma de interação, uma outra forma de interação. Então tem todos esses fatores, né? Isso é muito, muito bom. Ele é um deck de trap muito competente nesse sentido. E como você pode ver, ele é um deck que ele tem o turno de setar as cartas e passar. Esse é o grande turno do Labyrinth, tá? Turno bonzão, assim, mano, eu vou ter aqui a minha engine, de repente eu dei normal sumo da Ariana, peguei aqui uma Welcome, Big Welcome, setei defesa e passei, deu Heaven, Sky Prison, sei lá, esse tipo de coisa, tá ligado? Esse é o turno bom do deck. O ponto é, eu vou segurar o cara com as minhas normal traps e aí eu vou snowballar, porque essas duas meninas são doidas. Elas setam uma trap do deck, a outra recicla a trap do cemitério matando cartas do cara ou tirando da mão dele. É muito bom. E se você alinha a Floodgate, que muitos decks desses usam, melhor ainda, porque aí você segura mais o jogo e dá tempo de você chegar no ponto bom do teu deck, que é snowballar, né? Então esses são os pontos do Labyrinth. Ele é um deck de trap muito mais trap mesmo, certo? Ele é o conceito clássico de deck de trap no nosso jogo e consegue jogar nesse formato por essas valências, de poder usar essas traps normais e poder usar essas traps normais que são floodgates até, como essas aqui, pega muito, muito deck. E traps versáteis, né? Além de ter os bichinhos aqui bons, que flutuam, que snowballam e que são brutos. Essas são as características e qualidades do Labyrinth, que eu pelo menos enxergo no formato, que é interessante. Agora a gente vai pro próximo deck, que é o deck do Traptrix. E aí, e o deck do Traptrix, qual é? Eu fiz um vídeo também apresentando o deck de Traptrix, que você pode me ver falando aqui em cima também, falando sobre esse deckzinho. E aí entra a outra parada, porque o Traptrix, ele é engraçado. Ele é um deck de trap com os novos suportes e, de novo, uma carta muda tudo, que é a Roleteia. Sem ela, pouco disso seria possível. E aí, o que acontece com o Traptrix? Ele é um deck de trap, de fato, porque você interage com os Trap Hole, mas olha essa decklist, cara. Olha essa decklist. Realisticamente falando, o que se é usado de trap mesmo é o que você busca com as meninas. Você pode migrar para uma outra estratégia de deck de Traptrix, tá? Mas quanto mais você amadurecer a ideia, melhor você vai ver que o Traptrix é esse deck. Ele é um mid-range que usa traps na engine e precisa delas, tá? É meio que isso. Apesar de ser um deck de trap, o deck se transformou nisso. Ele tem uma carta roubadaça individualmente, coisa que o Labyrinth não tem. Uma carta roubadaça assim, que te dá tanta carta no processo. Até porque a Welcome tem um fator muito específico pra poder... A Welcome não, né? A Lady tem um fator específico pra poder setar a trap do deck. A Lovely tem efeito bom, mas não é uma carta quebrada como essa, tá ligado? Ela precisa de outras coisas acontecerem? Sim. Assim como a Lady e a Lovely também. Mas o que essa carta faz é bizarro. Invoca um Traptrix do deck e seta uma Trap Hole do deck. E snowbola também, né? O que é muito doido. Essa carta é roubada. E o deck tem uma carta roubada, é bom. Melhor do que isso, é um link roubado de nível 1. E melhor do que é feito só com um bichinho. E muito melhor do que isso, o deck tem cartas como a Ariana lá no Labyrinth. Ele tem outras Arianas aqui pra ele, né? Que ele tem a Mirmilho, a Mentes e também a Pudica, que todas elas são o máximo que você consegue fazer de um link 1 bom, que é dar normal summon, dar efeito, pegar a carta, linkar fora, fazer a Serra e aí snowballar com a Roleteia ou então com a jogada com a Arachnocampa, né? Como eu já fiz os combos lá no meu vídeo falando do Traptrix. E você triga os dois efeitos da Serra. O ponto principal é: você consegue construir isso com muito pouco. Ficou bem consistente de se fazer isso, tá? Então, uma carta você consegue fazer alguma coisa, né? Uma Mirmilho você consegue fazer alguma coisa. Uma Mentes você consegue fazer alguma coisa assim. Combinação de duas cartas aí você já começa a ir pra 2 Exceeds e mais a Serra e Trap Hole setado, o que é bom. Mas aí é que mora a parada, né? Você escolhe muito mais escolhe não, né? Mas é muito mais objetivo onde você chega. Porque ele é um deck que joga. Diferente do Labyrinth, que ele é um deck de trap, mas o jogo dele fica bom mais do meio pra frente. Porque preciso ter os meus monstros. Eu preciso ter os meus monstrinhos no campo. Como que eu vou ter os meus monstrinhos no campo? A minha Lady, a minha Lovely, pra poder snowballar, eu preciso ativar o Welcome e a Big Welcome. Eu preciso chegar nela. E chegar nelas não é tanto o problema. Mas não é algo que eu faço e tenho na mão já, exceto. Não é tanto isso. Eu preciso pra poder fazer diferença. Porque não é como se eu botasse ela no campo e pronto, tenho alguma coisa. Não. Pra começar a fazer diferença, eu preciso das traps segurarem o jogo. É por isso que eu uso as traps. Aqui no Traptrix é diferente. Você usa essas traps como forma de interação porque os teus monstros interagem com ela. Mas
é um deck que consegue propor jogo, ele consegue construir jogadas, né? Então você vai passar lá com a tua Serra, com uma Rafflesia, que é um bicho que você faz com a tua engine naturalmente, e a interação, e se você tem uma cartinha a mais, você vai conseguir fazer do lado um outro Exceed, podendo ser ele um Redoer, um Dweller, um Bagushka, tá ligado? Você consegue fazer esse tipo de coisa. E isso é bom, porque você propôs jogo. E aí o deck de Trap, que toma os Back Row Removal, coisa que como o Labyrinth é um deck clássico, ele toma esses Back Row Removal, e eu preciso deles pra me segurar, lembrem-se disso, eu preciso dos Back Row Removal pra poder me segurar, até que a minha engine comece a snowballar. Esse deck, apesar de ser sim um deck de Trap, ele não tem tanto isso, porque aí eu interajo com bichos, tá ligado? Eu interajo com bichos e tá tudo bem. E como eu não tenho essa necessidade desse deck, porque de novo, por que o Labyrinth precisa das traps segurarem o jogo pra ele? Porque o early dele não é bom, o early dele não faz a jogada já que ele quer, entende? Então como o early dele não faz a jogada que você quer na hora, você precisa segurar o jogo, você segura o jogo com as traps, né? Porque se o Labyrinth, por exemplo, tivesse uma forma de você ativar uma trap da mão no começo de maneira consistente, você podia dar a Ariana podia buscar a Lovely, a Lady, né? Você podia invocar a Lady já, você podia ativar uma trap hipotética. Isso já ia fazer trigar a Lovely na hora e sacar a trap que você quer. Se fosse assim, você tá propondo o jogo, você tá pegando o que você quer já na hora, o que não acontece no Labyrinth, né? Tem até a ideia de tentar fazer isso, o esboço com aqueles bichinhos quick que você descarta da mão pra setar a trap e ativar no mesmo turno, tem um esboço ali, mas isso não é funcional, porque gasta muita carta e o deck tem que reter cartas, tá ligado? Então por isso que ele precisa das traps para se defender. Como nesse deck as traps são ferramentas que a engine traz para poder fazer interação, o que é totalmente diferente, ele cabe espaço para rodar isso aqui, tá ligado? No Labyrinth, se isso aqui é um monte de traps, porque ele precisa segurar até que o jogo snowball, o Traptrix não, ele já sai do early, tá ligado? Ele faz jogada, e como ele faz jogada no early, ele não precisa das traps segurarem pra ele chegar num ponto de começar a snowballar. Não, eu posso até diminuir o teto da jogada do cara. Como que eu faço isso? Hand traps, e aí é que tá, o Traptrix é um deck de traps? É, porque tem o Trap Hole que interage, mas olha, ele tem muito mais um fator de mid-range, tá ligado? Que aí usa essas hand traps, tem jogadinha curta, mas que é boa, e essas jogadas interagem, dividindo interações, que é com traps, e você num combo standard vai passar com uma geralmente, já que quanto menos trap hole você tem, menos aquelas jogadas de descartar trap tricks, descartar trap hole e setar com ela de volta, aí você passa com duas trap hole. Você vai passar com uma, mas tá tudo bem, tá ligado? Tá tudo bem, você consegue fazer isso com o deck, propor jogo, fazer as interações proativas, passar de Rafflesia e Redoer e um Trap Hole, tá ligado? E a interação da Holyteia no cemitério, aí depende, pode ser com o Mermilho, pode ser com a Pudica, que já é interação também. Então, a forma de interação é diferente. Você propõe o jogo, eu não preciso dar umas trap pra segurar o turno do cara e voltar pra mim e eu fazer alguma coisa, eu não preciso disso. Eu faço o que eu quero no começo do jogo. O Traptrix faz isso, tá ligado? E aí cabe espaço pra isso aqui. E isso é muito, muito, muito bom. Só que aí tem outro fator ruim, né? Porque uma coisa que você vai perceber, não é ruim, não sei se é um fator ruim, né? Mas olha a diferença. Se você começa a jogar de Traptrix, você vai ver que esse tipo de carta aqui vai te incomodar muito, muito. Por quê? Você consegue fazer a sua jogada de maneira tão consistente nesse deck aqui, que você consegue ter a trap que você quiser. Isso eu sou obrigado a usar as traps. Eu preciso ter as trap roll para poder buscar, seja com a Mermilho, seja com a Serra. É isso que tem que fazer a diferença, a minha engine tem que fazer a diferença. Só que é melhor se eu puder buscar essa carta, né? Eu quero buscar ela no ponto que eu preciso. Eu não sou um Labyrinth que eu preciso comprar as traps e setar a trap na ordem que vem. Eu quero escolher o que eu quero interagir, a trap que eu quero usar. E aí você vai começar a ver que, tipo assim, esse tipo de carta para a estrutura do deck começa a ser ruim indo segundo, por exemplo. Porque, de novo, o deck não é feito para setar elas e usar elas para segurar o jogo. E elas são reativas, diferente do Labyrinth, que faz que as cartas são proativas. Então eu ativo a qualquer momento, elas são muito mais versáteis na hora que eu posso ativar e o efeito que ela vai ter no meu oponente. Se o cara tá com a mesa já estabelecida, os Trap Rolls são ruins, né? Tudo bem que tem a Nightmare que nega efeito de bicho, o Floodgate, se o cara colocou alguma coisa eu vou buquear o cara. Mas enfim, eu não vou fuder o turno do maluco por causa disso, tá ligado? Eu não vou ativar no momento mais oportuno, eu vou ativar no momento que eu puder. E se eu tiver desesperado, mano, pânico, tá ligado? Então você vai ver que você quer usar menos dela pra poder buscar. Aqui eu já tô usando 5, mas eu já vi gente querendo usar 3 dela. Eu acho que perde o gás do deck, tá? Se você quer focar muito, muito no early, você pode até usar 3. Mas eu acho que 4 é um número bom. Talvez tirar essa outra dessa aqui e deixar só essas 4 de toolbox mesmo, tá ligado? Descartar com Holyteia não é um plano.
sabe? A tua roleplay começa a ficar bem mais estranha, inclusive, né? E aí você precisa ao mesmo tempo usar essas traps, por isso que o Impermeable e o Brigandine estão aqui. E porque eles pelo menos são jogadas, não é só um descarte. Tudo bem que o descarte dele é bem pior dessas cartas, né? Se eu precisar descartar, eu vou descartar, meu irmão. O meu principal objetivo é interagir com a engine. E eu construo essa jogada, né? Mas qual é a parada? Como você precisa fazer isso e transforma esse deck mais no mid-range, ele começa a ser um deck muito mais de early. Ele passa a ser um deck muito mais de começo de jogo. O grind começa a ficar piorado. Se você entra em um atrito com um deck que tem um grind bom, vai se fuder, tá ligado? Por isso que, apesar do deck ter uma parada com o Kashtira, eu acho que o Kashtira é um deck mais ou menos assim, mas o deck joga bem contra o Kashtira por causa do tipo de interação que ele tem. E porque você consegue usar Ring-Trap ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, em um jogo de atrito contra o Labyrinth, eu acho que o Labyrinth leva melhor. Só que o early desse deck é muito bom, sabe qual é? O early dele é muito interessante, é bem consistente. E você propõe o jogo e tem a interação que você quer, diferente do Labyrinth. Aí você vai se defender de maneira extra com essas cartas aqui. E aí fica interações divididas, porque você diminui o teto do deck do cara, porque se você vai segundo, você tem essas cartas aqui. Não precisa usar a bola de Ra, o Evelyn, igual o Labyrinth precisa usar, só pra não poder perder instantaneamente porque perdeu o dado, tá ligado? Você pode usar isso. No ruim, ele soma com as tuas interações. Se você sai primeiro, ele soma com as tuas interações. Não é trap setada que toma back roll, é interação na minha mão, eu tenho interação de monstro, eu tenho interação de trap que eu busquei. Uma só, tá ligado? Meu deck de trap que seta uma trap, entende? Então tem essas diferenças. Parece que esse deck é melhor, tá? Esse deck é melhor. Acho que a pressão colocada por esse deck é menor e aí pode ocorrer de ter dificuldade de capitalização. Mas como o volume dele tá bom, os Exceeds estão aqui pra isso, né? De você transformar os seus trap tricks fracos em um ponto do jogo em que você precisa capitalizar a vantagem, viram Exceeds. E os Exceeds tentam agressivar o oponente, por exemplo, né? Esse é o grande ponto. E o Labyrinth é um deck que consegue agredir mais, né? Porque os bichos dele são grandes e tal, apesar de o volume ser baixo e vir com as traps, chega um ponto em que ele consegue agredir mais. Então, no final das contas, pro meu gosto, esse deck aqui é o melhor deck de trap do formato. Mas ele nem é um deck de trap. Isso que é engraçado. Eu sei que eu fiz o vídeo do Labyrinth falando que ele era o melhor deck de trap do formato. Eu não tinha dimensão do que o Trap Tricks era. O Trap Tricks é realmente muito bom, tá? Muito bom. É um deck que veio pra competir mesmo e não é um deck de trap. Ele é um deck mid-range. Engraçado. Essa é a estrutura que eu acho ótima do Trap Tricks. Os normal summon, que busca as cartas e que faz a Selric, Snowball, que faz 2 Exceeds e que tem pelo menos uma, 2 hand traps e uma trap roll setada. Acabou, meu irmão. É isso. Isso é muito maneiro. Agora, o deck de trap mesmo no formato é o Labyrinth, tá ligado? Que precisa de todos os artifícios que um deck de trap precisa. Se defender até que o jogo fique favorável. É isso. Se defender até ficar favorável. E aí sim, ficou favorável, snowballou. Aí é difícil acompanhar, tá ligado? Realmente. Mas o early dele é inexistente. O early dele é acertar as cartas e passar. Depende de metacall, depende de um monte de coisa. Ambos são decks bem relevantes no formato, tá? O Labyrinth é um deck muito bom, mas o Trap Tricks, olha, acho que pro meu gosto, ele é um deck mais interessante nesse momento, apesar de já ter fugido do fator deck de trap do formato. Qual dos dois é o melhor deck de trap? O Labyrinth é o deck de trap, o melhor deck de trap do formato, porque o Trap Tricks não é mais um deck de trap. Ele tá competindo aí com Marines, Salamangreat. A diferença é que ele tem trap pra se defender, assim como tem o Salamangreat, por exemplo, tá ligado? E eu acho que é basicamente isso. Ah, eu esqueci de falar de um grande fator. O grande fator importante, principal, para bater o martelo de qual dos dois é o melhor é o que você conseguir comprar. E o Trap Tricks vem 3 estruturais e você tem o deck. O Labyrinth não, né? O Labyrinth é 400 conto cada Welcome no Brasil. E aí, o que você vai montar? E é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais!